Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto é uma legislação específica, a Lei Complementar 112 de 2002. Essa Lei Complementar 112 de 2002 trata sobre o Código de Ética dos servidores civis do Estado de Mato Grosso. É um assunto bastante específico, é um assunto que o aluno tem que contar com a sorte, né? Por que contar com a sorte? Porque o concurseiro tem que ter sorte também. Por exemplo, este assunto você tem que torcer para a banca examinadora cobrar alguma questão. Por quê, professor? Porque é um assunto muito fácil, é um assunto bastante tranquilo, um assunto que eu garanto para você. Se você assistir essa nossa videoaula até o final, com bastante atenção, eu não vou deixar passar nenhum detalhe que o examinador venha te pegar lá no dia da prova, você pode ter certeza disso. Ou seja, em uma hora e meia, aí, que é a previsão dessa aula, você consegue ficar super competitivo, acertar uma ou duas questões na prova. É muito fácil, o aluno tem que estudar com a estratégia também. Esses assuntos bastante específicos são excelentes para se pontuar. É muito mais fácil, não desfazendo da matéria de outros colegas, de outros professores, porque todas as matérias são importantes, mas é muito mais fácil você pontuar duas questões da Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, do que você acertar as duas questões na prova de matemática, na prova de língua portuguesa, nos outros direitos e assim por diante. Então, você não pode perder essa oportunidade. Bacana? Então, vamos começar a nossa grande aula, uma aula bastante interessante, uma aula bastante detalhada. O professor trouxe diversos exercícios para nós praticarmos, para treinarmos, e digo para você, eu reafirmo, atenção, olho no olho. Se você assistir essa videoaula até o final, você pode ter absoluta certeza que você estará super competitivo no dia da prova para qualquer banca de concurso sobre a Lei Complementar 112. Bacana? Então vem comigo, ó. Assistir a aula e mais uma coisinha que eu vou pedir para vocês. Depois você pega essa lei, baixa no site a Lei Complementar 112. Antes da prova, faça uma leitura da lei, uma lei curtinha, que eu tenho certeza que você vai pontuar. Vem comigo. Lei Complementar 112 de 2002. Professor, e aí? Qual que é a primeira consideração, né? Vamos lá, vamos ler a ementa da lei. É uma Lei Complementar 112. Ela foi ditada no dia 1º de julho de 2002. Institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Professor, e aí, professor? O que você tem que falar? Eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Este Código de Ética, consagrado pela Lei Complementar 112 de 2002, é Ctrl+C, Ctrl+V do Código de Ética da União. Tá? Ou seja, do Decreto 1171, tá? De 94. Este decreto 1171 de 94 institui o Código de Ética do Servidor Público Civil da União, do Governo Federal. E o Governo do Estado do Mato Grosso fez o seu Código de Ética. Digo para vocês que 95% do Código de Ética estadual é Ctrl+C e Ctrl+V. 95% do Código de Ética do Estado de Mato Grosso é Ctrl+C e Ctrl+V do Decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética da União. Professor, e aí? Aí é o seguinte, você tem que estudar com estratégia, estudar com inteligência, estudar com projeto pedagógico. Isso faz a diferença. Pensa só, um concurso estadual que tenha uma banca tipo CESP, FCC, FGV, que nós tivemos vários concursos aí com essas bancas. Essas bancas estão acostumadas a fazer concurso para o governo federal, tá certo? Ou seja, o governo federal cai Código de Ética, cai Código de Ética. Qual que vai ser a legislação?
1171 de 94. O cara falou, opa, o examinador falou, opa, isso aqui segue a linha do governo federal, mas não na totalidade. O que ele faz? Está vendo esse 5% aqui, ó? Então, esse 5% aqui é possível ser cobrado, porque o examinador quer que você saiba disso. Então, o examinador é uma pessoa, tá? Outra coisa boa, concurseiro tem que ter estratégia, tem que ter determinação, sempre tem que pensar no futuro. O concurseiro foi aprovado nesse concurso estadual, ele quer um federal e assim por diante. Papo reto com vocês. Você estudando essa aula, a Lei Complementar 112 de 2002, tá? Já te preparo para o Código de Ética do Governo Federal. Então, o professor vai apresentar aqui as diferenças, tá certo? As diferenças aí, as principais diferenças entre um instrumento e outro. Bacana para vocês ficarem super competitivos. Vão comigo, né? Estrutura do Código de Ética, né? Esse Código de Ética é estruturado em 2 capítulos, onde cada capítulo tem uma função bastante definida, né? O primeiro capítulo, ele vai dizer sobre os comportamentos requeridos, tá certo? Os comportamentos requeridos. E o segundo capítulo, ele vai estar falando sobre o quê? Ele vai estar falando sobre as comissões de ética. Então, no primeiro capítulo, temos 3 sessões, né? A sessão 1 vai falar das regras deontológicas, ok? Regras deontológicas. A seção 2, dos deveres fundamentais, e o terceiro, das vedações. Professor, vamos lá. O que são as regras deontológicas, né? Eu vou dar uma ajustadinha na câmera aqui, só um minutinho. Aí, ó, pronto, aí, ó, tá? Uma ajustadinha na câmera, né? Atenção, regras deontológicas. Gente, o que são regras deontológicas? As regras deontológicas são as regras de comportamentos éticos. Comportamento ético. E na Lei Complementar 112, o legislador trouxe 15 comportamentos éticos. Professor, como assim comportamentos éticos, né? Os comportamentos éticos, a estrutura, o modelo mental, o juízo de valor consagrado pelo legislador diz respeito a alguns pontos importantes. Por exemplo, a moralidade, a verdade. O comportamento ético, no Código de Ética, exige o seguinte, ó, você é uma pessoa no serviço. Saiu do serviço, você é outra pessoa. Não, não pode. Então, você tem que cuidar também da sua conduta fora do serviço, porque fora do serviço você também representa a marca do seu patrão, do governo do estado de Mato Grosso, e assim por diante. Então, nós temos aqui regras deontológicas, são regras comportamentais éticas, são 15, cai muito. Aqui vou passar para vocês a campeã, o comportamento, campeão que é cobrado em concurso. A seção 2, vamos falar dos deveres fundamentais do servidor público, são 21 deveres. Professor, o que é o dever? Dever é a obrigação de agir, a obrigação de fazer, a obrigação de ter aquela conduta. Você tem a obrigação de ser leal, probo, honesto, né, e assim por diante. Então, nós temos o quê? 21 comportamentos que você é obrigado a ter no exercício da sua função pública. E, finalmente, a seção 3 são as vedações. Professor, o que é vedação? Cara, troca a palavra vedação por proibição. Ou seja, são 15 comportamentos na qual o servidor público é proibido de fazer. Ok? Pronto, vamos lá. Regras deontológicas, são quantas? Pô, tem que ser bate pronto, cara. São 15. Deveres, 21. Proibições, 15. Pronto. São 51 comportamentos requeridos, tá certo? Ok, tá aí. Então, 51 comportamentos aí que o servidor público estadual, civil estadual do Mato Grosso, vai ter que obedecer. E o capítulo 2? O capítulo 2 é muito simples. Qual é o trabalho do capítulo 2? Vai ditar as regras, é o seguinte, quais regras? Se o cara descumprir qualquer um desses 51 comportamentos previstos no capítulo 1, a comissão de ética estará apurando, né? Então, isso aqui é o capítulo 2, tá? Voltando um pouquinho que eu falei para vocês aí, alguns minutos atrás. A Lei Complementar 112, tá? Ela se baseou na onde? No decreto 1171 de 94, tá? Que é o Código de Ética do Servidor Público Federal. Aqueles 5% que eu falei para vocês que difere lá, está aqui.
Esses 5%, tá? A maioria dos 5% está contido em um dos artiguinhos da Comissão de Ética. Então, nós iremos aí detalhar isso para vocês. Bacana? Então, vamos lá. Primeiro capítulo, seção 1 das regras deontológicas, né? Vamos explicar primeiro o que vem a ser uma regra deontológica, antes de ler o artigo 1º. Gente, uma regra deontológica é o seguinte, é um conjunto de comportamentos inerentes a uma profissão. Professor, o sujeito é dentista, então a categoria de dentista vão ter regras deontológicas, comportamentos no exercício da sua profissão de dentista, que vai nortear as ações. Então, cada carreira, cada categoria, cada profissão tem o seu conjunto de regras deontológicas. O cara ingressou num serviço público estadual, então ele é servidor público. Então, como servidor público, nós vamos ter um conjunto de comportamentos éticos requeridos para a sua função. Ou seja, são as regras deontológicas. Aqui, no estado de Mato Grosso, através da Lei Complementar 112 de 2000, a Lei Complementar 112, tá certo? Nós temos quantas regras deontológicas? Nós temos aí 15 regras deontológicas. Então, só para deixar registrado, a deontologia também se refere ao conjunto de princípios e regras de conduta. Olha só, regras deontológicas, princípios e regras de conduta, deveres inerentes a uma determinada profissão, no caso, o servidor público, né? Assim, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria a regular o exercício de sua profissão, conforme o código de ética de sua categoria. Então, está aí para vocês as regras deontológicas. Expliquei esse cara que é regras deontológicas. Então, cada profissão vai ter os seus princípios, regras de conduta e os deveres. São as regras deontológicas. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Está bem claro aqui, gente. Ó, primeira coisa, qual que é o trabalho dele? O Código de Ética. Esse Código de Ética, quem está sujeito ao Código de Ética? Servidor Público Civil. E aí, professor? Não sei se vocês já perceberam, mas ele excluiu quem? O cara que é chamado de militar, né? Por quê? Porque os militares, ó, militar, né? Então, os militares não estão sujeitos à Lei Complementar 112. Então, se você está pretendendo fazer concurso da Polícia Militar, esse Código de Ética não tem. Professor, por que não está incluso? Porque é muito simples. A carreira militar, ela tem como base a disciplina e a hierarquia. Então, com base na disciplina e na hierarquia, que é muito mais rigorosa do que o civil, o legislador vai elaborar um código de ética para essa galera aí. Então, a primeira observação do artigo 1º é essa aqui. Bacana? Fechou? Então, vamos para frente, né? Vamos continuar aqui. Artigo 2º. Vamos lá. O que diz o artigo 2º? O exercício de cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança exige conduta compatível com os preceitos deste Código e com os demais princípios da moral individual, social e funcional, em especial com os seguintes, né? Ou seja, o que está falando aqui o segundo? O caput do artigo 2º, ele está dizendo o seguinte, ó, que os servidores públicos civis, a gente já sabe que o artigo 1º já falou que é civil para todo mundo, aqueles ocupantes de cargo efetivo, comissão, emprego público ou função de confiança, né? Vamos falar um pouquinho mais, ó. Cargo efetivo é aquele de provimento através de concurso público. Em comissão, aquele cargo que tem o provimento de quê? De livre nomeação, exoneração. Emprego público é aquelas pessoas que vão ocupar os cargos da administração pública indireta, em especial quem? Em especial as empresas públicas do governo e as sociedades de economia mista, não é isso? Então está aqui. Então, está aqui essas questões aqui, são os preceitos. Quais são os preceitos? Agora, o artigo 2º, ele vai falar para a gente o seguinte, todos aqueles que ocuparem esse tipo de cargo, eles terão que obedecer 15 regras deontológicas, né? Então, primeira, regras deontológicas, né? Então, você tem que entender, cara, regras deontológicas é o quê? É um comportamento ético exigido para o servidor.
São quantas regras deontológicas? 15. Vem comigo, vamos fazer vários exercícios. Primeira regra. Olha o comportamento ético. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, emprego ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Parou. Vem comigo aqui, cara. O que está falando aqui? Nós vamos perceber uma coisa muito importante nas 15 regras deontológicas, onde o legislador ele vai repetir diversas vezes. Comigo aqui, ó. Deve nortear, princípios morais, ó. Então ele vai falar sempre da moral. E aqui, quando ele fala da moral, mais para frente nós vamos detalhar mais isso. O que vai ser moral para a execução dos atos públicos, do atendimento e assim por diante. Outra coisa muito importante que cai em concurso. Tá? Então, ele quer que a pessoa que venha ocupar o cargo na administração pública, ele tenha esses princípios morais, né? Dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência, os princípios morais. Olha só, dentro da administração pública ou fora dele. Por que por fora dele? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Ou seja, eu vou falar, eu já fui servidor público estadual com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de dizer isso para vocês. Professor Luiz Antônio Carvalho, eu fui aprovado no concurso de gestor governamental em 1991. Parou, não. 2001 eu fui aprovado. Aí eu tive o curso eu fiz o curso de formação, as outras fases, assim. Eu sei que em 2002, o professor tomou posse, né, entrou em exercício. Fui nomeado, eu tomei posse, entrei em exercício na minha função pública, tá? Com muito orgulho. Então, o que acontece? Eu era servidor público, eu pedi exoneração para dedicar exclusivamente ao magistério, porque eu gosto de dizer. Mas olha só, quando eu estava lá no Estado, eu não posso dizer só Luiz Antônio, gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Tá? Eu era gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Cara, mesmo eu não estando na repartição, eu levo comigo o quê? O poder público, a vocação do próprio poder estatal. Então, como regra deontológica, coloque na sua cabeça, o examinador vai tentar enganar vocês, a gente vai fazer questões sobre isso, diz isso. Você tem que ter essas regras deontológicas de comportamento ético, tanto no exercício da função, quanto fora dele. É isso que está dizendo aqui. Né? Vamos lá. Seus atos, comportamentos, atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos estatais. Bacana, né? Então, é a primeira regra deontológica. Agora, vamos para a segunda regra deontológica. E essa segunda regra deontológica tem pegadinha, tá? Essa segunda regra deontológica. Então, se você tiver com marca-texto, pode marcar num 2, assim, dar um destaque. Tem pegadinha. Além da pegadinha, eu afirmo para vocês, são quantas regras deontológicas? São 15. Das 15, aquela que é mais cobrada em concurso público é a segunda. Poxa, então, professor, qual que é a minha obrigação de concurso? Cara, prestar mais atenção. Tudo que eu falar aqui tem que ser regra para você. Vem comigo. Das 15, essa é a que mais é cobrada na prova. Por quê? Porque ela gera um pouco de confusão. Se o aluno lê no automático, não entender, o que vai acontecer? Corre o risco de errar. Né? Por isso que é mais cobrada. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Olha só, cara. O servidor público, ele jamais poderá afastar o elemento ético de sua conduta, que é uma regra deontológica, um comportamento ético que ele tem que ter. Professor, por quê? Porque se ele, atenção, sempre primar pelo elemento ético, no exercício da sua função, o servidor público vai ser colocado em algumas situações aí conflitantes. Vem comigo, ó. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Olha aí, poxa, eu sou ético.
Então, se deparei com uma situação de legalidade e ilegalidade. Se você tem o princípio ético, cara, você manda bala. O justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Parou. Mas principalmente. Então é o seguinte, se você tem o elemento ético na sua concepção de vida, no seu trabalho, etc, etc, né? Então você não vai ter. Então, como você tem isso, aí vem as questões, tá? Decidir, entre o legal e o ilegal. Anote aí. O justo, as situações, e o injusto. Então temos aqui a primeira situação entre o legal e o ilegal. Temos a segunda situação entre o justo e o injusto. A terceira situação entre o conveniente e o inconveniente. Olha só, tá? Nós temos a quarta situação, que é o oportuno e o inoportuno, né? E nós temos a quinta e a última, da honestidade e a desonestidade. O que acontece? Dentro dessas 5 situações, qual é aquela que o legislador achou como princípio comportamento ético mais importante? Principalmente entre o honesto e o desonesto. Pronto. É isso aqui que mais cai. O que ele vai falar? Ele vai falar que esse principalmente é o legal e o ilegal. Ele vai falar na prova, na questão de concurso, que é o seguinte, que a legalidade está acima do elemento ético. Não, está errado. Ele vai falar que o justo está acima do elemento ético. Não. Então, ele sempre tem que primar sobre o elemento ético. Bacana? Então, vamos lá. Então, nós temos quantas situações? 5. Quais situações? Legal e ilegal, atenção. 2, justo e injusto, segunda situação. 3, conveniente e inconveniente. Oportuno e inoportuno. E, finalmente, principalmente entre o honesto e o desonesto. Bacana, fechou. Consoante com as regras contidas no artigo 37, caput. Vamos ler esse aqui? Vamos. O que diz o caput do artigo 37? Os princípios da administração pública direta e indireta, que é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professor, o que diz o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal? Ele fala da improbidade administrativa, que ela foi consagrada na Lei 8.429. Então, a Lei 8.429, a Lei Federal, trata do quê? Trata da Lei de Improbidade Administrativa para fazer cumprir o artigo 37, parágrafo 4º. Bacana, né? Feito isso, eu julgo que vocês já estão preparados para fazer alguns exercícios importantes para fixar o conteúdo, treino, né? Vem comigo. Primeiro, IFMT, o concurso, o FMT foi a banca que elaborou, 2016, técnico. Vem comigo. Tendo por base o decreto 1171, de 22 de junho de 1994, o elemento ético da conduta do servidor público considera não somente mas principalmente a decisão entre. Gente, são quantas considerações? São 5. Legalidade e ilegalidade, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, e o justo ou injusto, e, finalmente, o quê? O principal deles, o honesto e o desonesto. Ou seja, a letra A é o gabarito, né? Quem sabe aqui, é uma questão, com certeza, o aluno que leu rapidamente e dançou. Voltando rapidamente aqui para vocês, olha aqui, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, parágrafo 4 da Constituição Federal. Ou seja, questão muito fácil aí, letra A é o gabarito, né? Mais uma.
FUB, CESP 2016, cargo de analista. O servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que o resultado seja injusto e desonesto. E aí, professor? Aí tem um erro muito importante. Se você for lá no inciso 2 das regras deontológicas do servidor público, diz o seguinte, cara. Ele jamais deverá desprezar não a legalidade, mas sim o quê? O elemento ético. Então, o elemento ético, ela sempre deverá nortear todas as suas situações, mesmo naquelas situações de injustiça, de injusto, de desonesto, todas elas. Ou seja, está errada, porque está aqui, ó, deve sempre optar pelo elemento ético. Então, o erro está aqui, tá? O erro está aqui. Ou seja, a questão está errada simplesmente por isso. Bacana? Fechou? Então, aqui não é conduta legal, e sim elemento ético. No caput do inciso 2º das regras deontológicas, ele cita o artigo 37 e o caput cita também o artigo 37, parágrafo 4º. Como essa aula aqui é uma aula completa, é uma aula realmente para você ficar competitivo, vamos ler o artigo 37 da Constituição Federal, o caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, ou seja, o caput do artigo 37 vem consagrar os princípios da administração pública brasileira, tanto para a administração direta ou indireta, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por isso que tem o nome de LIMPE, L-I-M-P-E. Bacana? E lá cita o 37, parágrafo 4º, né? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento erário, na forma da gradação previstas na lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Prof, o que diz o seguinte? Ele fala o seguinte, olha só, aquele que não for probo, tá certo? Não for probo, tiver as ações de improbidade, aqueles que infringirem ações de improbidade, quais serão as penalidades dos agentes públicos? Olha, quem tem, os agentes públicos, tá, que terem qualquer tipo de ato de improbidade, eles poderão ser penalizados. Suspensão dos direitos políticos, ou seja, você não pode concorrer a cargos públicos, né? Perda da função pública, você é servidor público, você vai ser demitido ao bem do serviço público. Indisponibilidade dos bens, o que é isso? Se você causou um prejuízo de 1 milhão, você irá ter que pagar, indenizar a administração pública, ter indisponíveis seus bens, claro, na mesma proporção de 1 milhão. E ao ressarcimento, tá? Não, indisponibilidade dos bens, né? Você vai ter seus bens indisponíveis e o ressarcimento ao erário, você vai ter que pagar. Então, está aqui na fórmula da gradação prevista na lei. Professor, qual que é essa lei? Lei 8.429, que é a lei de quê? De improbidade administrativa. Bacana? Fechou. Vamos mais, né? Terceira conduta ética, regra deontológica. A moralidade da administração pública estadual não se limita à distinção entre o bem e o mal. Cara, regras deontológicas, fala muito de moralidade. A moralidade não se limita à distinção do bem e do mal, devendo ser acrescida a ideia de que é sempre o bem comum. Olha só, moralidade não é somente a distinção entre o bem e o mal, mas tem que ser acrescida o bem comum, a coletividade. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Aí eu tenho que explicar algumas coisas importantes. Gente, a administração pública, os servidores públicos, os seus comportamentos e atos, né? Atos de gestão, atos de império, enfim, os atos, né?
a forma que ela vai se expressar são através dos atos administrativos. Esses atos administrativos, a edição desses atos administrativos, olha só, que a moral desse aqui é através da moralidade. Tá? Então, é o equilíbrio. Então, essa moralidade vai ser o equilíbrio entre a legalidade. O que é a legalidade? A legalidade é o que está previsto na legislação, aquilo que é autorizado você fazer, e a finalidade. A finalidade é o bem comum. Então, entre a legalidade e a finalidade que vai nortear a moralidade para a execução do ato administrativo. Vamos ler exatamente, de novo, esse cara aqui para vocês que eu tenho um objetivo. Ó. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Treinar, exercício. Olha aí, né? É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que consolida a moralidade do ato administrativo. Professor, eu entendi tudinho a explicação, mas isso, professor, é Ctrl+C e Ctrl+V do inciso 3º. Exatamente. Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que a maioria das questões, tá, sobre a lei complementar 112, que nós estamos estudando essa lei complementar, essa aqui está correta, super correta, né? Diz o seguinte, olha só, ó, presta atenção aqui, ó, tá? Olha só, presta atenção aqui. Eu estou estudando a Lei Complementar 112, mas a Lei Complementar 112, ela teve como base, principal referencial teórico, o Código de Ética do Servidor Público Federal, que é o do Decreto 1171. Inclusive, esse exercício aqui está de lá. Então, o que acontece? Nós separamos vários exercícios da lei do Decreto 1171, que se aplica também na Lei Complementar 112 para nós exercitarmos, ok? Fechou? O inciso 3º das regras deontológicas, ele fala da moralidade do ato administrativo, não é isso? Tá lá. A maioria das questões é o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que saber. Fazendo um reforço sobre esse aqui, do ato administrativo, lá da lei, você tem que saber o seguinte, que o ato administrativo ele é revestido de requisitos, que são os elementos essenciais, e também são revestidos dos seus atributos. Tá? Quais são os requisitos, os elementos essenciais do ato administrativo? Já tem que saber. Competência, o agente que compete, quem é que está legalmente investido para editar esses atos, inclusive uma obrigatoriedade vinculada, competência vinculada, finalidade, que é a finalidade pública, nós vimos atrás, né? A forma, o formato que se dará, né? O motivo e o objeto. Tá? Então, são o quê? São os requisitos do ato administrativo. Lembrando também que os atos administrativos também nós temos os seus atributos, que são 3. Presunção de legalidade, ou seja, todos os atos estão de acordo com a lei, já existe essa presunção. A imperatividade, né? Poder de império, poder de exigir, e a autoexecutoriedade, que eles são auto-executáveis, não precisa de terceiros para executá-los. Então, isso aqui são alguns complementos sobre atos administrativos. 4ª regra deontológica. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. Então, está aqui para vocês, ele está falando o seguinte, esse inciso, que quem paga